Monstros do livro antigo. Hoje, vamos explorar o mundo dos monstros de Senjin e descobrir os misteriosos existentes. Estes existentes fazem-nos com medo e fascinados, passando por tempos. Desde o fundo do mar até os lugares escuros do planeta, Senjin criou uma imagem de uma espécie extraterrestre que nos desafia a compreender a natureza. Essas criaturas, cheias de significado misterioso e simbólico, possuem um posicionamento único em nossa existência, guiando-nos a pensar em suas origens, significado e a nossa relação com a eternidade. Neste vídeo de hoje, nós vamos explorar mais profundamente as histórias da Bíblia, as histórias destas legendárias criaturas. Essas histórias passaram por uma testemunha do tempo. Linjafugai lindamente se apresenta como uma torre, um grande monstro gigantesco que espalha um ar quente. Sua enorme forma faz com que todos os humanos mais fortes possam acessá-la. No reino dos monstros de Senjin, uma espécie aparece, realmente parecendo a Behemoth. Ela principalmente aparece no livro de Uebo. Mas, mesmo assim, uma espécie tão fascinante e expelida como essa, na verdade, é uma espécie de Jian Yudang em Senjin. Alguém pode dizer que Behemoth é apenas um exemplo de Deus mostrando a sua força para Job, porque Job não sabia a força de Deus. Aqui, Deus mostrou sua força e seu objetivo. A informação que ele envia para Job é que há muitas coisas no mundo que ele não sabe. E ninguém pode realmente entender o modo de Deus ou a vida em si. Há muitas coisas no mundo que ainda não conhecemos. Behemoth é apenas um exemplo. Ele permite ao Job que veja o monstro para descobrir sua opinião. Deus disse ao Job para ver Behemoth. Eu criei isso com você. Ele come frutas, como um gato. Suas pernas são muito fortes. Os músculos de suas pernas são muito fortes. O cabelo se movimenta como uma espada, as pernas se juntam, os pés se dirigem, os pés são como pedras e... É o primeiro em criação de Deus, os criadores podem aproximá-lo com arco-íris, eles vivem nas montanhas. Aqui há animais selvagens respirando, Behemoth se esconde no chão, sozinho embaixo do rio. O chão o esconde, os bubômetros ao seu redor o envolvem. Mesmo no rio de abelhas, ele não se movimenta. Quem pode capturá-lo através dos olhos, ou atirar-lhe no nariz através de uma amostra? A partir dessa descritação, podemos confirmar que Behemoth é uma animação inutilmente forte. Ele possui pernas fortes, incapaz de ser capturado, e até mesmo incapaz de ser ameaçado por humanos, o que significa que, mesmo que ele tenha uma aparência brilhante, ele parece ser uma animação vegetal e mantém um hábito de comida gentil, como um cavalo que come vegetais. Isso, de fato, se compara com o músculo abdominal forte dele e os ossos que são feitos de tubo. Aqui há uma indicação que, mesmo que Behemoth seja muito mais forte do que a humanidade, ele também, em uma certa medida, se apresenta calmo, escolhendo esconder-se no chão e esconder-se em suas sombras. Algumas pessoas tentaram transformar Behemoth em uma espécie mais adequada à Terra e algumas pessoas tentaram eliminar sua natureza misteriosa para que pudéssemos entendê-la melhor, porém, isso parece que tem algo a ver com a intenção de Deus tentar ensiná-lo em São Paulo, e algumas coisas não podem ser entendidas. Algumas pessoas consideram essa espécie como uma espécie realmente existente, talvez uma espécie que já foi exterminada. Algumas pessoas dizem que Behemoth é uma espécie de dinossauro que vive por muito tempo, talvez uma espécie de variável de Tic-Tac-Toe, conhecida por sua enorme forma. Desde um ponto de vista científico, essas opiniões sobre o Behemoth ser um animal de gravação foram rapidamente rejeitadas. Há uma sugestão que não é muito criativa, tentando transformar o Behemoth em algo mais comum, como um enorme cavalo, um anjo, ou uma variante de diversos animais misturados. Há algumas pessoas que usaram um método mais imersivo, considerando o Behemoth como um símbolo do universo ou da força social, talvez representando o poder da natureza e da fúria. Com esse ponto de vista, essa espécie tem uma característica que não pode ser conquistada mesmo que conhecê-la, nós nunca podemos realmente controlá-la. Além disso, na Bíblia, há outra espécie em outro livro da Bíblia que se corresponde ao Behemoth, que representa a força contradição do terreno e o mar é o levitar. O Behemoth é a espécie do terreno, e o levitar é a espécie do mar. Alguém pode dizer que, já que essas duas são elementos contradições, então eles representam ordem e confusão. Ou até mesmo bom e mal. Em Behemoth, o monstro da Bíblia é a justiça que leva as pessoas para a verdade no sentido de divulgar a divindade da Bíblia. A existência na Bíblia causou a reflexão sobre o misterioso mundo da natureza, a interação entre a confusão e a ordem, e a posição da humanidade nessa grande revolução de criação. Não importa se ele é considerado um ser real ou um representante da força universal, o significado de Behemoth em diferentes culturas possui uma diferente compreensão.
Atravessando o tempo, nós exploramos a nossa imaginação e a fronteira da compreensão do mundo, como sabemos. O primeiro espécie de animação que apareceu no Caminho da Conquista foi no capítulo 13. Neste capítulo, John Smith observou uma espécie de animação nascendo do mar. Ela não só possui 10 pés, mas também 7 cabeças. Esta espécie de animação é parecido com um pássaro, os pés são como um pássaro e a boca é como um lixo. As características dos animais de uma combinação tão complexa não só nos deixam incompreensíveis, mas também mostram o potencial de uma espécie diversa e poderosa. É uma existência que a humanidade não pode lidar com. Jones descreve isso no livro de Cícero. Muitos estudiosos acreditam que o primeiro bebê representa a região opressora que atravessa a história. 7 pés são considerados símbolos de reino de diferentes impérios, como Egito, Ásia, Babilônia, Bósnia e Grécia, e 10 pés representam as forças de agressão ou reino que surgem desses impérios. Este tipo de explicação mostra que o sistema opressivo geralmente confunde a natureza humana. Outro tipo de explicação diz que o primeiro bebê representa a tentação de adorá-lo e adorá-lo de forma falsa. De pássaro, a característica de Xiong-Balgi lhe fortalece sua capacidade de confusão e decepciona as pessoas a seguir os deuses falsos e a participar dos atos de crime. John também nos disse que o bebê foi oferecido uma boca, pode dizer palavras arrogantes e palavras de desgraça, e em 42 meses, ele pode fazer o que quiser. Ele abriu a boca de um deus desgraçado e falou sobre o nome dele, onde ele mora e quem mora no céu. Ele é oferecido a lutar contra os santos de Deus e a conquistar suas habilidades e é oferecido a todos os tribos, etnias, línguas e países. Todos os habitantes de terra devem adorar este bebê, apesar de que o nome deles já está escrito no livro de vida de Gaoyan, que foi morto desde que se criou. Com essa descrição, John expressou uma espécie de preguiça ou alerta, que é que todos os habitantes da terra que não foram registrados na Bíblia, ou que não foram escolhidos para ser salvados, serão confusos com a palavra do bebê e finalmente adorarem-o, e assim se distanciarem do Deus. Para os crentes, isso pode ser uma das coisas mais assustadoras da Bíblia, porque ele não usa o modo de violência ou assustação, mas através da palavra do bebê, o que faz com que as pessoas acompanhem o seu modo de pensar e o deixarem para sempre fora da glória. Algumas explicações consideram o primeiro bebê como um símbolo da revolta contra a cristã ou a maldade. O nome do bebê tem um nome sério e sua declaração de poder e adoração é um conceito de força maligna contra a planilhação divina de Deus. Além disso, alguns cientistas concluíram que o primeiro bebê é um símbolo do perigo de um século do rei Romão, na época em que ele exerceu o reino. De Yankee, como um líder político pressuposto, é fácil para nós entendermos por que as pessoas daquela época se uniram com os animais e com o Nilo. Disse que ele ainda era o culpado por John ser expulso e por muitos assassinatos. Não importa se ele é considerado um poder político repressivo, o idolatrimento é uma expressão do mal em si mesmo. O significado do primeiro bebê é uma leitura preciosa, e chamamos a atenção, a firmeza, e a promessa de justiça em frente à tentação e opressão. O segundo bebê e o primeiro bebê apareciam juntos no Caminho da Conquista. Ele apareceu do chão e tinha os pés que pareciam os de Gaoyan, mas falava como um dragão. A aparência de confusão mostrou sua forma de decepção. O motivo e intenção do segundo bebê foi revelado no capítulo 13 do Caminho da Conquista. Quando eu vi o outro bebê, ele tinha 2 pés que pareciam os de Gaoyan, mas falava como um dragão. Ele exerceu todos os poderes do primeiro anel e fez com que os habitantes de terra adorassem o primeiro anel, que se curou por ser machucado. Ele também mostrou à população o poder enorme de que o fogo desceu do céu para o chão. O poder que ele obteve por exercer os poderes do primeiro anel, ele decepcionou os habitantes do chão. O segundo bebê é sempre considerado como o primeiro bebê. Eles trabalham juntos para decepcionar e controlar a humanidade. Como podemos ver, ele exerce um grande poder de espiritualidade, que faz o fogo descer do céu, tentando perguntar a todos se isso é o vencedor de Deus, e não algo mais perigoso. Através dessas estratégias, ele continua decepcionando as pessoas, seguindo o primeiro bebê e aceitando sua forma de consciência. Como disse John, o segundo bebê tem a capacidade de respirar, para que essa imagem possa falar e dar-lhe a vida a todos os que rejeitam e adoram. Essa explicação fornece o poder e a decepção do segundo bebê, chamando as pessoas a terem a capacidade de identificar, lembrando que os crentes devem ser firmes em sua crença, e não ser afetado por milagres falsos ou lideranças falsas. Na Bíblia, o segundo bebê é acreditado a ser Jó. Ele apareceu na época antes de Jesus retornar, tentando perdoar a Bíblia e convocá-los a seguir o primeiro bebê. O segundo bebê foi forçado a executar o sistema de unificação, e a imputação de 666 registros foi realizada. Não importa se eles são ricos, pobres, comuns ou com reputação.
Porém, esse índice não é apenas um símbolo para a aliança com os animais, mas também um símbolo para aqueles que acompanham Satanás. Como John disse, ele faz com que as pessoas que não são apagadas não possam comprar ou trazer, e por isso não possam obter comida, segurança ou riqueza. Por isso, é possível dizer que a segunda característica dos animais e o significado do símbolo refletem o poder político, a influência e o controle econômico. Ele recomendou que nos mantivéssemos vigilantes e firmes em frente a um sistema e uma forma de consciência que é decepcionante. Isto pode levar a cada indivíduo a um caminho errado. Encorajar os crentes a manter a verdade moral e espiritual no desafio do mundo. Abaddon também apareceu no caminho da conquista e contribuiu para a escritura de Charnon, anunciando que tudo estava chegando ao fim de novo. Charnon descreveu todos os eventos destruídos que aconteceriam no fim do dia, incluindo as 7 campanhas que o anel só a cada campanha representa um tipo de tormento de diferente grau naqueles tempos. O quadro número 5 se relaciona com os laranjas. Eles são descritos como seres terríveis, como um cavalo preparado para a luta. Eles têm uma camiseta na cabeça, indicando um tipo de autoridade divina, e a cara deles é parecida com a cara de uma pessoa, indicando que eles possuem uma espécie de sabedoria e pensamento de estratégia. Como John disse no livro The Way of the Rising Sun, eles são oferecidos um tipo de poder parecido com o de um asco, e através desse poder torturam a humanidade, e causam enorme dor para aqueles que não foram escolhidos pelo Deus. Dificilmente, é o 5º anel que soa em sua cabeça. Vemos um anel que caiu do céu para o chão. Este anel é dado a abrir a porta do abismo. Quando ele abre o abismo, é como se um fogo surgisse de uma grande caverna. O sol e o céu são escondidos pelo fogo do abismo. Os insetos descem do fogo para o chão, e são dados o poder parecido com o anel do chão. Alguém lhes diz que não devem machucar as árvores no chão. Só podem machucar aqueles que não têm o símbolo de Deus. Não permitiu que eles se matassem, só permitiu que eles se torturassem por 5 meses, e a dor que eles sofreram era como a dor que uma ovelha sofreu quando ele foi atacado. Alguém explicou que a infecção era uma doença, uma consequência do que a humanidade continua cometendo os crimes. Aqueles que estavam em posições de direitos pareciam não ser afetados por essa doença, mas aqueles que não tinham o símbolo de Deus na cabeça, seriam perseguidos violentamente nos próximos 5 meses. Aqui há um ponto de vista, ou seja, esta é uma das últimas vezes que a humanidade mudou o seu comportamento, porque o inseto não é para matar eles, mas para que eles vejam seus erros e se justifiquem por isso. Nesses 5 meses, se eles já se justificaram, então indica que aqueles que foram atacados terão a oportunidade de corrigir os erros e entrar no caminho da justiça. E aqueles que não querem fazer isso, se enfrentarão com consequências mais graves do que um vacilo. Concernando sua aparência, John nos contou que os macacos pareciam ser preparados para a batalha. Os cabelos de seus cabelos tinham algo parecido com uma coroa de ouro. Os cabelos de seus cabelos pareciam a cara de uma pessoa. Os cabelos de seus cabelos pareciam os cabelos de uma mulher. Os braços pareciam os braços de um lixo. Eles tinham braços como ferro. O som das pernas parecia o barulho de muitos macacos e caminhões na batalha. Os pés de seus cabelos pareciam as asas de uma vaca, possuindo a força de um torturador que pode durar 5 meses. Huang Chon Sapeia. Description shows that they are related to or at least considering that you can imagine hiding into a battlefield in a equipped with swords and cold weapons. They have shield descriptions trying to show the reader that these creatures are not here to negotiate, but to fight. They have the nature of violence and cannot communicate rationally, just like a village in a portal. We can't do anything but scream na hora do desastre. As pessoas só podem se afastar e se esconder. Ao mesmo tempo, a cara de um ser humano é como um espelho que reflete as dificuldades do ser humano, e também indica que eles são uma expressão do mal do ser humano. Os crentes podem dizer que isso é o resultado da nossa agressão. Quando Deus envia essas criaturas para nos atacar, Ele faz com que eles nos vejam e nos forneçam a reconhecer a nossa própria fúria. Jones concluiu que esses pássaros são os anjos do abismo do reino. Em hebreu, o nome deles é Abaddon, e em grego, Abolo. Em algumas tradições, Abaddon é um anjo caído ou morto. Por isso, ele é suficiente para ser o comandante do pássaro mortal. Isso sem dúvida transmitiu uma informação, que é que se Abaddon lhe libertasse, ele provavelmente viria entre os humanos com a ordem de Deus. Quando estudamos mais profundamente o livro de Danieli, descobrimos a existência do bebê. Os israelenses foram confinados na época de Babilônia. No território do país, Danieli, um israelês jovem e sincero, se apresenta no palácio do rei Nebuchadnezzar. Este livro nos dá uma imaginação única e imaginativa da história, que nos faz adorar. Ele viu 4 animais surgindo de um oceano brilhante. Estes animais são diferentes em formação e característica,
representando um poderoso reino e um rei que criou a história. Com uma espécie de cintura, ele representa o Império de Babilônia, que possui força e conquista rapidamente. A garganta com 3 pés representando o Império Bósico. Sua vontade para a expansão e a região é infinita. Os 4. O Danili. Ele viu 4 animais surgindo de um oceano brilhante. Estes animais são diferentes em formação e característica, representando um poderoso reino e um rei que criou a história. Com uma espécie de cintura, ele representa o Império de Babilônia, que possui força e conquista rapidamente. A garganta com 3 pés representando o Império Bósico. Sua vontade para a expansão e a região é infinita. Os 4 pés e os 4 cabelos representam o Império Maquetano da Grécia, chamado por sua velocidade inútil e a divisão da terra de Alemanha. No final, é um bebê assustador, com 10 pés, um dedo de ferro e um pé extra. Dizem palavras arrogantes, indicando a crescência do Império Romano e sua opressão e sedução. Embora estes 4 monstros dos sonhos de Danili pareçam impressionantes em suas próprias áreas, é exatamente a ideia de Danili que o 4º monstro lhe trouxe a maior dificuldade. Este monstro é terrível e assustador. Ele possui uma barra de ferro, capaz de derrubá-lo e engolir os vítimas, espalhando tudo o que resta dos vítimas. Sobre os pés desse bebê, ele nos disse que quando pensamos nos pés, aparece outro pé, um pequeno pé que surge de entre eles, que vai tirar os 3 pés antes. Esse pé tem olhos como o de uma pessoa e a boca como o de um fantasma, parece que é o 4º bebê. Mas ele nos disse que esse pé brinca com ele mesmo, dizendo que ele é o superior do mundo. Claro, depois de alguns anos, Jesus, que apareceu, derrotou e se tornou inútil mesmo que os 3 primeiros animais possuíam uma aparência assustadora. Eles não foram destruídos imediatamente, mas permitiram que eles sobrevivessem por um período de tempo para suportar a falha deles e o 4º bebê não foi oferecido o mesmo luxo ou carinho. Isso talvez tenha mostrado sua força, sua existência como uma grande ameaça. O único jeito de que aquele pequeno bebê fizesse silêncio era quebrá-lo completamente. Nós realmente sabemos que o 4º bebê é definitivamente o mais terrível des. Depois, um anjo confirmou ao Danili que esse bebê, que existia como um rei, iria atirar e engolir a terra. Ele explica que aquele pequeno ovo com o olho e a boca, que é uma imagem de um rei, vai derrotar os outros 3 reis e os outros 3 animais. Sua história de maldade, os outros 3 animais não têm escolha, só podem reconhecer sua força e reconhecer que o 4º corpo é o mais alto, como Deus, e aí, esse 4º bebê vai apressar o nome de Deus no Espírito Santo. Aqui, as pessoas acreditam que a verdadeira testemunha virá para mostrar a diferença entre os verdadeiros crentes e os desesperados do Espírito Santo. Nesta época, os crentes mais honestos e sinceros serão ridicularizados e perseguidos. Muitas pessoas são encorajadas a adorá-la, não só porque há evidências de sua existência, mas também porque, se rejeitar adorá-la, ela se enfrentará à exilação, tortura e até a morte. Tudo isso ocorrerá em 3 anos. Aqui, Danili conecta essa época com o oponente que foi governado antes da Revolução Cristã. Ele faz com que as pessoas se afastem do Deus e eles se escondam para entrar no céu. Considerando a época de Danili, a escritora pode referir-se ao Império Romano porque as pessoas escolhidas pelo Deus foram perseguidas por uma região romana, uma força política destruída, um poder militar poderoso que conquistou um território amplo. Aponta do quadro a alguns que tentam considerar o rei romano como anticristão. Outro ponto de vista é que a impressão de Danili não se refere à antiga República Romana, mas à República Romana que pode se renovar no futuro, ou à República Romana que pode manter seu poder global, uma república que é equivalente à antiga romana. Este líder da língua do império, este rei, pode-se dizer que é o pequeno pé que possui muitos olhos, ele vai exagerar. Mas o aviso de Eli aqui, na verdade, indica um dia no futuro, um líder maligno mundial se levantará, terá o poder indisputável para governar a humanidade. Muitas pessoas manterão sua região, ou acreditarão na sua mentira, ou escolherão persegui-la voluntariamente. Mas, de acordo com o que dizia Danili, os habitantes de Jingu voltarão para derrotar a quinta-feira. Apenas aqueles que não desistirão da sedução malvada, e ainda estejam felizes com Deus, conseguirão a salvação. O gigante não é o mais representativo, mas pelo menos é um dos mais famosos monstros da Bíblia. Ele possui 7 cabelos, 10 pés e um corpo vermelho coberto com cintas. Não se preocupe com a aparência, não se preocupe com a natureza do monstro. O cabelo do gigante é suficiente para derrubar as estrelas do céu e lutar contra os anjos de Deus. Mesmo que ele seja derrotado, o gigante também vai expulsar água que parece um fogo e chocar o oponente. Sem dúvidas, a fé de Jiro no coração dos leitores é natural e não é surpreendente que a escritora de Quixilu tenha descrito o Jiro de uma forma tão detalhada. Depois, ela foi reconhecida como Doro Tenshiro Shifa. No capítulo 12 de Quixilu, diz que uma mulher que
não foi confirmada. A maioria acredita que é a mãe Maria, preparada para se separar do marido. Tudo de repente, apareceu um símbolo no céu, um gigante vermelho com 7 cabelos e 10 pés. O cabelo do gigante espalhou um terceiro dos céus para o chão. Depois, o gigante veio para a mulher que estava prestes a se separar, com a intenção de comer seu filho, Jesus Cristo. Portanto, considerar a mulher como Maria é lógico. Porque Lucífero, que era um gigante, queria destruir Jesus. Naquela época, Lucífero, um anjo bonito que Deus adorava, foi expulsado do céu por sua arrogância contra a humanidade e sua arrogância contra o Criador. Por isso, ele se envergonhou por sua arrogância e arrogância. Se você quer lutar contra Deus, o que é mais fácil do que matar o Filho de Deus? Se Lúcifer pudesse devorá-lo antes de Jesus se tornar Messias, então o mundo perderia a esperança, não haverá força de amizade, e, claro, não haverá salvador para a humanidade. Então Lúcifer ganharia a batalha entre o bom. Pudesse devorá-lo antes de Jesus se tornar Messias, então o mundo perderia a esperança, não haverá força de amizade, e, claro, não haverá salvador para a humanidade. Então Lúcifer ganharia a batalha entre o bom e o mal. No fim, Deus teve que pegar a menina e levá-la para o céu, e Sente Maria fugiu para a selva e permaneceu lá por 1260 dias. Durante esse tempo, o céu teve uma batalha intensa. Muitos anjos seguiram Lúcifer e se opôs ao Deus. A revolução chegou e o grande anjo Miguel foi enviado para impedir a revolução de Lúcifer, mas aquele maldito não era forte o suficiente, e a falhada Lúcifer só fugiu para a terra. Lúcifer pensou que, já que não tinha capacidade de lutar contra a esquerda angélica, então iria desistir e procurar outros humanos capazes de destruir a criação de Deus. Para ele, os humanos eram inúteis e sem força. Depois se tornou um demônio, Satã, aquele antigo gigante. Ele guiou o mundo inteiro a seguir seu caminho. Primeiramente, ele tentou salvar-se através da morte de Maria, a filha de Tonton, no caminho da conquista. No caminho em que Maria foi perseguida pelo dragão, Deus deu-lhe 2 espadas gigantescas para fugir de Lúcifer e voar para o fundo da selva. Quando Lúcifer viu isso, ele pôs uma água que parecia um rio na boca do dragão, esperando que Maria, a filha de Tonton, o pegue com o rio. Porém, a terra sudamente abriu uma fonte e abriu o rio que saiu da boca do dragão. Todas as esforças foram feitas para que o dragão se sentisse enraído. Portanto, a atenção foi mudada para outros humanos, especialmente para aqueles que obedecem às ordens de Deus. Esses humanos são os mais justos e os mais adoradores de Deus, e são os que o dragão ou Satã mais odeia. E então Deus ofereceu àqueles que estavam na frente uma posição de dirigente para lutar contra os demônios, que é o modo de combate que geralmente vemos. O dragão no capítulo 12 não só é um símbolo do poder de Satanás, mas também é um símbolo da força maligna que tenta destruir as pessoas que respeitam Deus, incluindo a maligna, a confusão e a luta contra a escuridão. A finalização do dragão marca a vitória de Cristo e a finalização do plano de salvação de Deus. Através do significado simbólico de Lig Elon, o leitor pode observar o tema de espiritualidade profundo no caminho da conquista e a informação mais ampla de esperança e vitória. Neferi-Ren, com sua grandeza e fortaleza, se tornou o gigante do Espírito Santo. Mesmo que essas criaturas apenas são mencionadas no século XIV, Neferi-Ren, em seu rol no Espírito Santo, causou uma sensação de surpresa e curiosidade entre os testemunhos e os crentes. Neferi-Ren apareceu pela primeira vez no século IV, que dizia que há gigantes no chão naquela época, referia-se à época em que o Filho de Deus se combina com a mulher humana. Criou alguns heróis antigos brilhantes e pessoas respeitadas. Sobre a explicação da idade do Filho de Deus, existem diferenças por causa da diferença de explicação. A Bíblia não exige claramente se eles são pessoas ou anjos. Alguns acreditam que essa combinação de tabernáculos tem a ver com a história do livro de Enó. Baseado nesta história, o ângelo que é chamado de observador desce para a terra e se relaciona com as mulheres mortas, criando o descendente de gigantes e o Nafelir. Porque esta é uma combinação inútil entre o ângelo e a humanidade. Esta história é cheia de confusão. Na Bíblia de Eno, estes gigantes são descritos como gigantes de sangue, de monstros que quase destruíram o mundo. Por causa desse existimento maligno, Deus finalmente enviou a água vermelha para eliminá-los. No entanto, a Bíblia não menciona esse conceito. Ao contrário, os leitores só podem pensar sobre o destino destes gigantes de acordo com suas próprias conclusões. A maioria de nós acha que eles morreram na água vermelha. A Bíblia nos diz que todos os animais que não existiam no Noé de Famzou foram queimados. Interessante é que, nos 6 capítulos, mesmo que esses gigantes possuem uma nação maligna, mas eles são descritos como heróis fortes e antigos. Isso pode indicar a opinião dos habitantes, achando-se que eles possuem uma superpoderidade. Sua força forte faz com que eles não se atrapalhem.
Em algum nível, essas espécies estranhas de gigantes podem se tornar uma característica que lhe leva à vitória. Em O Livro de Mingu, o 13, ele mais fortalece a força dos gigantes depois da floresta. Moshi levou as pessoas que o perseguiam para o Giana, e enviou um patrulhador para fazer a missão, e aí, esses pesquisadores se encontraram com os náufragos. Com medo no coração, eles disseram ao Mosque que não podíamos atacar aqueles caras, eles eram mais fortes do que nós. Eles divulgaram em uma das pessoas israelenses um relatório negativo sobre o território que estavam investigando. Eles disseram que o território que estavam investigando era do povo que morava lá. Todos os homens ali possuem um tamanho alto. Eles são descendentes dos gigantes antes. Eles veem a humanidade como um macaco pequeno. Este relatório não apenas deixa a gente pensar que os gigantes sobreviveram em uma certa forma no rio, mas também adiciona uma sensação de misteriosidade. Os soldados da Moshi, quando enfrentam esses monstros enormes, também não conseguem falar nada. O pesquisador descreve que a humanidade é como uma batalha de batalhas, e ainda mais descreve a diferença entre a humanidade e os gigantes, e o nosso pequeno. Embora a Bíblia não tenha descrito o gigante em detalhes, a informação que temos sobre as espécies de espécies é mais importante para as suas legendas misteriosas. As forças que superam a existência de vida têm forças inimagináveis, e ainda sobrevivem nas galáxias. Isso incomodou muitos leitores e pesquisadores. Eles, como famosos heróis, estão relacionados com os anjos do descanso, o que faz com que suas identidades sejam mais complicadas e diversas. A maior curiosidade sobre essas espécies é que elas desapareceram de repente, desde o 13º chapéu da história de Mingu. Elas nunca mais foram mencionadas. Isso, de fato, causou uma pergunta. Onde é que a Malfate foi? Liveige. Existem 34 capítulos em total que descrevem a força e a aparência do bichinho. Estes descrevem a forma de conversa entre Deus e Yorubo. O que vemos é uma enorme espécie de criatura marítima que está ligada a uma grande esmeralda ou até mesmo a um dragão. É tão assustador e terrível. Liveta é enorme e poderoso, até que ninguém pode atirar nele, nem mesmo matá-lo. Como Deus disse ao Iebo, o Liveta não pode cair da água como um peixe comum. Este monstro não pode ser pego, não pode ser pego. O mais importante é que ele não pode ser submetido a humanos, pelo menos não por humanos. Ele é um monstro superior a todos os outros monstros. E ela não pode ser morta. Não há um peixe longe o suficiente no mundo para alcançá-la. Se você tocá-la, você sentirá imediatamente a dor. Basicamente, essa besta não pode ser derrotada. Deus declara claramente que qualquer esperança de conquistá-la é falsa. Não há alguém forte o suficiente para o despertar, mesmo que seja o Deus que o criou. Parece que também se sentiu impressionado com os efeitos físicos de Leviata, como se estivesse brincando. Quem pode tirar sua camisa exterior? Quem pode passar por sua armadura dupla? Quem tem coragem de abrir sua boca cheia de dentes terríveis? Deus afirma a indestrutibilidade de Leviata e lhe diz que Leviata é inimitável em combate, e suas costas são uma espécie de espada. Essas espadas são provavelmente suas espadas. Elas se unem e não podem se separar. Este desenho é um símbolo do poder de Leviata, e qualquer pessoa que tentasse lutar contra ele seria inútil. Obviamente, a humanidade não pode superar seu corpo. Deus continua dizendo que quando o gigante sobe, uma luz brilhante aparece. Seus olhos são como o sol da manhã. A fome sobe de sua boca e a fome sobe de sua boca. A força está na parte de fora e o medo está na parte de frente. Ao comparar seus olhos com o sol, ele já possui uma força que nós humanos não podemos controlar. Para a humanidade, esse monstro já nos deixou desesperados. Seus olhos são enormes, o suficiente para nos apressar. Ao mesmo tempo, a fumaça que se espalha da boca dele pode até incendiar o metano. Se você tenta interromper ele, Leviata usará essa habilidade sem dúvida para lutar contra a humanidade. A fumaça que se espalha da boca dele pode fazer a humanidade suspirar ou esconder sua forma. E sua cintura também possui força enorme, o que faz com que os humanos não tenham soluções. Mas Deus não pausou para explicar Leviata. Então, ele continuou dizendo que sua pele e sua cintura estão ligadas, e seu peito é tão duro que quando ele se levanta, os poderosos se sentem com medo, eles se evitam em frente à sua atuação. A cintura de Leviata não pode ser afastada. Diferente dos humanos, a cintura de Leviata pode ser afastada. Mesmo os mais fortes e brilhantes não podem resistir ao Leviata, e até mesmo eles se escondem em frente a este enorme ser vivo. Deus continua dizendo que o arco-íris do Leviata é inútil, a pele, a espada e o arco-íris são iguais. Para o Leviata, o arco-íris é como a água, a pedra é como a água, não há arma no chão que possa o machucar. Ele ainda rirá-se dos esforços dos humanos, porque ele sabe que não vai ser machucado por aqueles pedaços de metal pequenos.
Ele é um ser sem medo. Além de sua característica espiritual destruída, Leviatã tem significado de representação na Bíblia, representando o poder do mal, maligno ou escuro, como é visto no capítulo da Bíblia em seguida. Então, qual é o objetivo de Leviatã? A existência de Leviatã é que Deus, para mostrar ao Job a potência de todos os criadores, e mostrar ao Job que há muitas coisas que ele não entende. Por favor, lembre-se, a família de Job já foi morta, e ele também está com uma grave doença, e isso também causou que Job perdesse a crença, e até se perguntou por que Deus permitiu que isso acontecesse. Eubo acreditou que entendeu o comportamento de Deus de forma de vingança. Além disso, a existência de levitas é para mostrar a soberania de Deus sobre todas as criaturas e mostrar a superação do que Deus é o mais poderoso. Levitas, que é impressionante, também apareceu em outros fragmentos do Espírito Santo no livro de Isaías, o 27. Sabemos que Deus destruirá os levitas no capítulo 74. Leviatã foi quebrado e usado para alimentar os animais da selva. Nesses dois exemplos, a destruição de Leviatã é, por mais uma razão, que pode ser compreendido como a vitória final e a reconquista da paz de Deus para o mal em geral. A descrição de Leviatã no Espírito Santo mostra uma força divina. Sua característica é utilizada para mostrar o poder de Deus e a insuficiência da força humana em comparação com a divina. O significado de Leviatã também ajudou a transmitir um tema de espiritualidade vitorioso entre ordem e confusão e amizade. Finalmente, tudo isso mostrou a superioridade de Deus em toda a criação.